Então, gente, vamos lá. Bem rapidinho, só para mostrar para você. Só para mostrar para você aqui mais ou menos a dimensão do Império Romano nesse período, não é? Só para você ter essa ideia. Bem aqui está a cidade de Filipe, tá? A Ásia. Essa aqui é parte da África, essa parte da Europa. Só para você ter uma ideia aí de localização e da expansão do Império nessa época. Aqui já verificamos, segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Já vimos que na terceira ele sai de Antioquia e termina em Jerusalém. Pronto, vamos pegar para essa parte aqui. Vamos lá, pode acender as luzes. A iluminação aqui do palco para facilitar a filmagem. É o seguinte, o que é importante nós fazermos? E aí eu vou passar para você isso, já agora, para você poder trabalhar direitinho nesse ponto que eu vou abordar agora. Ó, nós temos que verificar, né, o que aconteceu quando o apóstolo Paulo visitou essas cidades. Vamos lá, quais são as 3 cidades? Novamente, as 3 cidades. Icônio, Listra e Derbe. Não esqueça, viu? Icônio, Listra e Derbe. E você vai... Isso está na ordem de visita da primeira viagem missionária. Icônio, Listra e Derbe, tá? Na primeira viagem missionária. Tiveram alguns acontecimentos interessantes nessa visita dele. O que eu quero que vocês façam? Preste atenção. Eu tenho aqui as 2 viagens missionárias. Eu vou me segurar nessas 2. Não vamos para a terceira. Que o apóstolo Paulo passa por essa região. Eu quero que você relate. Isso você não vai fazer aqui agora. Você vai levar para sua casa para fazer, tá? Como tarefa para casa. Tudo bem? Eu quero que você relate para o que aconteceu durante a primeira e segunda viagem missionária do apóstolo Paulo nessas 3 cidades. É muito simples, direto. Nessas 3 cidades, o que foi que aconteceu? Essa é a pergunta. O que aconteceu durante a visita do apóstolo Paulo nessas 3 cidades? E o que é importante também você observar? Durante a viagem missionária, você vai observar que tiveram alguns irmãos que saíram de tal região e foram para outra região, afirmando que era importante que aqueles que estavam agora sendo alcançados pela graça de Cristo observassem a lei de Moisés. O que eles achavam? Que a única coisa que não precisava era o sacrifício. Porque o sacrifício foi feito por Jesus uma vez por todas. No entanto, os outros detalhes, as outras observações da lei, como por exemplo, os animais impuros do Velho Testamento, por isso que tem até hoje gente que não come porco, carne de porco, porque é impuro. Tem gente que se você der uma tartaruga é um pecado mortal, porque é dito no Velho Testamento como impuro. Então esses detalhes, então olha lá, o que eles acreditavam? Os judeus. Então tinha essa confusão. E gente, por que é importante isso? Existe ainda essa confusão hoje. Não ler o livro de Gálatas. Por isso. Exatamente essa confusão. Não precisa mais do sacrifício. Então aqueles sacrifícios do Velho Testamento, onde o animal era sacrificado pelos pecados do povo, isso não precisa. Jesus foi sacrificado. No entanto, olha só o problema.
os alimentos impuros não podemos comer. É preciso guardar o sábado. Né? A questão da circuncisão. Já pensou? Vai que erra. Vai que erra. A circuncisão é aquela famosa cirurgia de fimose. Fimose, aquilo ali. Aquilo ali é a circuncisão. E aquilo era importante, no Velho Testamento era feita essa circuncisão logo nos primeiros dias de vida da criança. Se eu não me engano, no 7º, no 8º dia de vida, não estou lembrado agora, porque 8º dia, porque é o período em que o sistema imunológico da criança está no maior pico. Olha como Deus é perfeito, não é? Aí você me pergunta, mas por que Deus fez isso, pastor? A gente pode levantar algumas possibilidades, mas isso era para o Velho Testamento. Não precisa mais hoje, a não ser que você tenha algum problema com o prepúcio do seu órgão sexual masculino, os homens, e você precisa fazer pela operação de fimose, mas não é por causa de circuncisão. Não tem nada a ver com isso. E você me pergunta, por quê? Podemos levantar algumas conjecturas. Entre elas, Deus queria um lembrete para os homens, naquele ponto importantíssimo dos homens. Porque você quer saber uma coisa que é importante para os homens? É aquele negócio lá. Aquilo é importante para o homem, meu amigo. Quando ele está na adolescência, ele olha no espelho e fica olhando. Já tem 1, 2, 3, 4 pelos. Na adolescência tem isso. O homem tem que se cuidar dessa coisa toda, não é? Deus queria, quando olhasse para aquilo ali, olha, te segura, camarada, porque eu sou teu Deus. Então podemos levantar algumas possibilidades, mas apenas possibilidades, porque nós não temos um motivo assim, certo, por isso, Deus não dá. Mas era uma obediência. Então eles queriam que a igreja, então eu quero que você observe, durante essa leitura de Atos aí, você vai ler esses 3 capítulos. A primeira viagem missionária é capítulo 13 e 14, e você vai relatar o que aconteceu de importante antes da visita e na visita do apóstolo Paulo a esses lugares. Por que antes? Porque é isso que eu quero que você observe. Talvez um acontecimento numa cidade anterior contribuiu para aquilo que aconteceu na região da Galácia. Entendeu? Então você vai relatar. Essa é tarefa. Entendeu? Tarefa é para ir para fazer. Para fazer, tá? É para fazer a tarefa, tá bom, gente? É para fazer a tarefa. E eu gosto de ver essas tarefas, esses versículos para memorizarmos, porque aí eu chego na prova, o cara diz, eu fiz. Aí na prova eu pergunto sobre aquilo. Aí eu vou saber se fez mesmo ou não, né? Não tem como correr, não tem como negar. Entendeu? Então, entenderam? Então você vai separar. Primeira viagem missionária. Se você estiver lendo antes do apóstolo chegar à Galácia, alguma coisa importante você relata também, tá? Antes de chegar aconteceu isso aqui. Algo que contribuiu para a visita de lá. Ok? Ou então para a carta. E você vai relatar aquilo que foi importante na província da Galácia. Um dos detalhes importantes que aconteceu na segunda viagem missionária. Você lembra da palavra, do nome Timóteo? Timóteo era da região da Galácia. E foi na segunda viagem missionária que ele acompanhou o apóstolo Paulo no percurso da viagem, se juntou. E ele era de uma das cidades da Galácia. Então isso é um ponto importante que aconteceu na visita a essa cidade, a essas cidades do apóstolo Paulo. Vocês entenderam isso? Entenderam? Tudo bem? Dá para fazer legal? Sem dúvidas, sem problema nenhum, não dá? Ok? Então pronto. Tarefa para casa, eu passo para você e você vai matar no peito e furar um gol de placa. Vamos continuar então, gente. Vamos continuar. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo, pronto. Aqui. Vamos abrir um parêntese e nos minutos que nos restam, vamos levar em consideração o seguinte ponto. Esse aqui. Apostolado de Paulo. Paulo foi um apóstolo? Foi ou não foi? Mas ele fazia parte dos 12 que Jesus chamou? Não fazia parte dos 12.
Então por que ele é apóstolo? E deixa eu fazer outra pergunta para você. Nós temos apóstolos hoje nos nossos dias? E por que tem apóstolo fulano de tal, apóstolo isso, apóstolo aquilo, apóstolo dessa forma? Hoje, na igreja, pastor já não é mais nada, não é apóstolo. Foi apóstolo. Gente, vamos olhar um pouquinho, bem rapidamente. Eu acho que isso é muito importante e coerente, porque é uma dúvida às vezes que as pessoas têm. E essa dúvida pode pairar na sua mente, ou você pode ser surpreendido com alguma pergunta, né? Alguma coisa parecida. Então vamos lá. O que é importante? Lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 15 ao 26. Eu não vou ler isso aqui com você agora, mas você pode conferir depois a leitura na sua casa. Aqui ele dá o pré-requisito do apostolado. Né? O pré-requisito do apostolado. Por quê? Quais são os pré-requisitos para uma pessoa ser chamada, se tornar um apóstolo? E eu quero que você entenda que no próprio Novo Testamento, você tem que entender que enquanto a Bíblia estava sendo escrita, o Novo Testamento, muitas dúvidas também eles tinham. Nós somos agraciados por Deus, por sermos a geração com a informação mais facilmente acessada a respeito das Escrituras. Porque vamos lá, quando o Novo Testamento estava sendo escrito, eles escreviam aquilo que o Espírito lhe inspirava a escrever, e não temos dúvida disso. As Escrituras foram inspiradas por Deus. O Espírito de Deus, Deus inspirou, Deus usou homens inspirados para escrever as Escrituras. Disso não temos dúvidas. Só que eles escreviam aquilo que eles recebiam de Deus. Aquela porção. Eles não conheciam o contexto, o todo. Por isso que tinha muita dúvida. Existiam muitas dúvidas. Porque eles não conheciam o todo. Hoje nós conhecemos o todo. Por que eu falo isso? Tiago, irmão de Jesus, foi apóstolo? Foi apóstolo? Não, mas era chamado de apóstolo em Jerusalém. Barnabé foi apóstolo? Mas ele era chamado de apóstolo nas igrejas onde passava. Então eu estou abrindo a sua mente, né, para essa situação, para que você entenda. E eu quero mostrar para você onde eu quero chegar. Qual é o pré-requisito para apostolado, de acordo com essa passagem? Por que apareceu esse pré-requisito aqui no livro de Atos? Judas havia morrido. Olha que interessante. Precisava de um substituto. Isso fala muito, não fala? Se não tivesse um número específico, não tinha necessidade de um substituto. Porque apareceriam vários substitutos. Quando escolheram os dois que tinham os pré-requisitos, você lembra quem eram os dois? Vamos lá, somente aí. Matias e quem? Barsabás. Os dois. Quando escolheram os dois que tinham pré-requisito, olha que interessante. Olha que você tem que atentar, porque o número 12 é um número importante. Além de que lá em Apocalipse, são 12 cadeiras para os apóstolos. 12, não são mais. E olha como esse número 12, ele já foi grafado, a importância que é 12. Nesse episódio de Atos, aqui estão escolhendo o substituto de Judas. Aí, 2 tinham um pré-requisito. O que eles fizeram? Tiraram a sorte para ver quem sair. Quem foi? Matias. Se não precisava ser 12, podia ser os 2. Ficaria 13. Mas o número é fechado. 12. Não é mais do que isso. Qualquer apóstolo que você observar, além dos 12, é falsificado, é do Paraguai. É do Paraguai. Entendeu? É do Paraguai, não é original. E quais são os pré-requisitos? Primeiro pré-requisito,
que tem acompanhado o ensino de Jesus. Eu quero que você entenda que são 3 pré-requisitos que nos são apresentados aqui nesse trecho de Atos. Esse trecho, tá? Quem que nós vamos escolher? É necessário que aquele que foi escolhido, ó, primeiro, tenha acompanhado os ensinos de Jesus. Ou seja, viu Jesus ensinando. Ele até fala desde o batismo de Jesus no Jordão. Tem até essa observação que o apóstolo Pedro faz. Segundo pré-requisito, coitadinho do pessoal, tenha visto Jesus ressurreto. A Bíblia fala, no livro de Coríntios, que mais de 500 viram Jesus ressurreto. Mais de 500 pessoas. Esse era apenas um dos pré-requisitos. Tinha acompanhado o ensino de Jesus, tenha visto Jesus ressurreto. Olha que interessante. Né? Viu Jesus ressuscitar. Irmãos, nenhum desses que estão aí viram Jesus ressurreto. Nenhum desses. E pior, para completar, para piorar a situação, tenha sido escolhido pelo próprio Jesus. Olha só que o negócio pegou agora, não é? Jesus tem escolhido esse... você precisa entender... Vamos lá. Você me pergunta, você me faz pergunta, pastor, quando Pedro e os irmãos de Jerusalém escolheram Matias para substituir Judas, eles fizeram a coisa certa ou foi um erro deles? O que você acha? O que você acha? Não acho nada, está na Bíblia. Foi precipitação. Mas pastor, está na Bíblia. Atos é um livro, o quê? Histórico. Ele relata, Lucas relata o que aconteceu. Entendeu? O que aconteceu. Não tem um peso julgatório. Está relatando o que aconteceu. E os irmãos se precipitaram. Por quê? Não foi Jesus que escolheu, irmãos. Foi os apóstolos e a sorte. Talvez se tivesse um terceiro papel, uma terceira opção, né? Em vez de Matias, Barsabás, nenhum dos dois. Talvez tenha caído nenhum dos dois. Né? Mas foi um pouco de precipitação. Tem questões que é Deus que resolve em nossas vidas, não nós mesmos. Quando Abraão quis fazer o papel de Deus, nasceu Ismael. Um grande problema. Tem algumas coisas nas nossas vidas que nós simplesmente esperamos. Não agimos. É Deus que tem que agir, não somos nós. É Deus que tem que fazer, não somos nós. Não seja precipitado e ainda achando que você está sendo um instrumento de Deus para realizar aquele feito. Não. Deus tem o seu tempo certo para todas as coisas. Esses são os 3 pré-requisitos para a escolha do apostolado. Eu quero que você guarde esses 3 pré-requisitos. Qual foi o primeiro pré-requisito? Esqueci. Aqui, ó, está aqui. Acompanhou os ensinos de Jesus. Segundo e terceiro pré-requisito, ó, está aí, ó. Tenha visto Jesus ressurreto e tenha sido escolhido pelo próprio Jesus. Tudo bem? Porque, gente, esse terceiro aqui foi da minha interpretação das Escrituras. Por quê? Quando você vê os 12 sendo escolhidos, foi algum dos apóstolos que chegou: ei, mestre, esse é gente boa. Vai lá, chama ele também para ser um dos 12. Ei, mestre, esse aqui tem tudo dinheiro. Chama ele lá. Você vê isso? Não. Jesus escolheu: venha após mim e eu farei de você um pescador de homens. Siga-me.
Ele chamou. Não foi ninguém que chamou. E quando escolheram Matias, eles estavam escolhendo, não era Jesus que estava escolhendo. Aí eu faço uma pergunta para você, vamos lá. Primeiro, tenha acompanhado o ensino de Jesus. Segundo, tenha visto Jesus ressurreto. Terceiro, tenha sido escolhido pelo próprio Jesus. Tudo bem? Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. E Paulo foi? E Paulo viu os ensinos de Jesus? Paulo viu Jesus ressurreto? Paulo foi escolhido por Jesus? Veremos agora. Vamos lá. E aí eu fecho aqui, não é? Que o número de apóstolos eram 12, tá? Isso aqui fecha. 12, né? Eu falei para você logo no início. 12. Não são 13, nem 14, nem 11. São 12. São 12, está fechado. Agora vamos ver se o apóstolo Paulo tem esses pré-requisitos. Isso é importante nós verificarmos. Então o apóstolo Paulo tem esses pré-requisitos? Vamos verificar. O apóstolo Paulo. Primeiro pré-requisito, ele acompanhou os ensinos de Jesus? Acompanhou ou não, gente? Acompanhou? Quem acha que acompanhou? Quem acha que não acompanhou? Fedeu o braço agora. Vamos lá, olha só. Está aqui, olha. Paulo teve o mesmo contato posteriormente. Olha lá, essas duas passagens aqui para você. Gálatas capítulo 1, versículo 11, 2 Coríntios 15, 1. Você acha que para ter tido o ensino de Jesus, precisava estar aqui, não é Jesus aqui não. Jesus depois de ressurreto, depois de ir ao Pai, pode ter dado a aula pessoalmente para ele. Vamos ver essas passagens. Vou pedir uma Bíblia aqui para não precisar abrir o meu computador. Me empresta uma Bíblia aí, decente, por favor. Todas são decentes, gente, por favor, tá? Desculpa essa palavra. Na verdade, o que eu queria dizer é uma que tenha a linguagem NVI. Me perdoem. Toda a palavra de Deus é decente. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Me deu logo uma rosa, olha. Não é minha, tá, gente? É do meu amigo que está aqui na frente. Não vou dizer de quem é. Railson, obrigado, tá? Ele pegou emprestado da menina de trás e me deu, foi por isso. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Outra passagem? 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Não tem capítulo 15, não. Hã? Não sei, vamos ver. Acha aquele que ele fala que foi arrebatado? Não sabe se em corpo ou fora do corpo. É aqui também, é o primeiro, tá? 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, mesma coisa, quero lembrar-lhe o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Na verdade, a passagem que eu queria é naquela que ele fala que ele foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo. Como? Obrigado, viu? Você é uma bênção. 2 Coríntios 12, 4. Já pensou se está errada a passagem? Eu retiro tudo que eu falei. Está aqui, é essa mesmo. Aqui, olha. Eu vou ler, na verdade, do versículo 1, para a gente entender o contexto, tá? Capítulo 12. Anote essa passagem aí, tá? 2 Coríntios, capítulo 12. Aí você bota do 1 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 6. O 15, 8 também?
Ótimo, então anote aí o 15:8. Obrigado, Fernando. 1 Coríntios 15:8. Vou já ler para você 2 Coríntios, tá? É exatamente, é essa passagem que eu queria mesmo, viu? Obrigado. Então vamos lá, 15:8. Pode até corrigir lá, pode até corrigir. Aí acrescenta essa de 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 6. Olha lá, o 15:8, deixa eu logo começar a ler 15:8. Olha. Eu vou ler o versos 3, para poder a gente ficar bem contextualizado. Olha, pois o que primeiramente lhe transmiti, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, tá? Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Olha que interessante, né? Que nasceu fora do tempo, como um que nasceu fora do tempo. Então, vamos lá, gente. Aí agora, só para nós concluirmos, em que momento, além de ter aparecido no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, que ele ficou cego, precisou entrar à cidade. E aí o irmão orou para que as escamas dos olhos caíssem e a visão voltou, não é? Olha só agora, volta para o capítulo 12, 2 Coríntios 12 agora. Obrigado por ter colocado, viu? Olha, eu vou ler a partir do verso 1 para você entender melhor 2 Coríntios 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei a vocês as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser que em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Quem era esse homem? O apóstolo Paulo, ele mesmo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Nesse momento, nós cremos que ele teve os ensinos do próprio Jesus. Então, ele tem essa primeira qualificação. Ok? Recebeu, acompanhou os ensinos de Jesus. Foi uma aula particular. Foi uma coisa tão diferente que ele não sabe. Pastor, isso continua acontecendo hoje? Irmão, não é provável. Isso aconteceu com Paulo para cumprir um propósito. Quem foi Paulo? O que mais pregou o evangelho para o povo gentil. Você tem dúvida disso? Esse foi o apóstolo Paulo. Era importante isso acontecer com ele? O resultado mostra a importância. Aí você me pergunta, pastor, então ainda hoje? Irmãos, a gente fica com o pé atrás. Nós não limitamos o poder de Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus pode todas as coisas. É que nem o pessoal que não acredita que Deus pode curar hoje. Meu irmão, Deus cura. Deus pode fazer milagres, Deus continua fazendo milagres. Nós não podemos fazer com que Deus fique numa caixinha de fósforo fazendo a nossa vontade. Uma coisa é certa, tinha um propósito em fazer aquilo com o apóstolo Paulo. Né? Tem um livro, inclusive, uma coisa que virou no livro, As Visões do Inferno. Né? Tem o nome da mulher lá que foi arrebatada e foi lá. Eu vou querer saber de ir no inferno, meu irmão? Eu quero papo com isso, não é? Não me interprete mal. Por exemplo, 90 Minutos no Céu, do John Piper, aquele livro, aquilo foi verdade? Eu não tenho dúvidas que foi verdade, não é? É um homem sério, mas ali você não observa ele descrevendo nada, ele foi muito superficial, onde Deus, ele foi ao céu, e aí chegou lá e reconheceu algumas pessoas que ele conhecia aqui em vida, que já tinham partido, e depois ele voltou.
A frustração dele, por que eu voltei? E quando ele voltou, ele começou a sentir dor, porque até uma parte do fêmur havia sido tirada e perdida com o acidente. Foi tão forte o acidente, que um pedaço do fêmur sumiu. Sumiu, literalmente. E aí quando ele voltou para o corpo, ele, olha a desgraça, né? Estava tão bom ao lado de Deus, e agora eu voltei com esse corpo todo fumado, todo arrebentado. E essa foi a luta dele. Quando ele entendeu, quando o John Piper entendeu o propósito, ele se tornou produtivo no reino de Deus, que ele queria passar, o objetivo era passar a mensagem de esperança para as pessoas que tinham tido a mesma cirurgia que ele teve, o mesmo tratamento que ele teve, e uma dessas pessoas estavam prestes a se suicidar. E ele foi até lá, evitou uma morte, e o evangelho foi pregado. Né? Então tem um propósito. O que eu quero falar para você é que essas visões meio cheia de fantasias, isso a gente fica com o pé atrás, não é? Fica com o pé atrás. Mas o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu, foi diretamente com Jesus, pegou os ensinos diretamente de Jesus. Segundo pré-requisito, qual é? Segundo pré-requisito? Tenha visto Jesus ressurreto. Qual é o primeiro pré-requisito? Acompanhe o ensino de Jesus. Segundo pré-requisito? Segundo pré-requisito? E ele viu? Viu. Ele viu Jesus ressurreto. Lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, nós observamos, ele viu Jesus ressurreto. E não apenas ali, lembra no caminho de Damasco? Ele viu Jesus ressurreto. Paulo, Paulo, por que me persegues? Viu aquela luz brilhando, não é? Mas aqui, no capítulo 15, verso 4 ao 7, olha só o que ele fala. Foi sepultado Jesus Cristo e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu a mim. Olha só. Ele viu Jesus ressurreto ou não viu? E ainda coloca mais, como um que nasceu fora do tempo. Por que ele coloca fora do tempo? Porque Jesus apareceu para ele muito tempo depois de ter aparecido aos demais. Os demais viram Jesus durante aqueles 40 dias, que ele passou ressurreto em terra, antes de voltar ao Pai, antes de ascender. Por isso que o apóstolo Paulo, é a mim, como uma fora do tempo, nascido fora do tempo, ou seja, fora do tempo, ele apareceu o apóstolo Paulo. Ele cumpre o segundo pré-requisito, viu Jesus ressurreto. Primeiro pré-requisito, acompanhou os ensinos de Jesus. Segundo, viu Jesus ressurreto. Terceiro, para nós terminarmos. Terceiro, escolhido pelo próprio Jesus. Paulo foi escolhido pelo próprio Jesus ou não? Como é que você sabe disso? Vamos lá, vamos ver. Vamos nessa passagem de Atos. Atos 22, 21. Olha só. Se você olhar, você vê o contexto, você vai chamar bem interessante. Quando Paulo estava preso em Jerusalém, e aí ele vai discursar na multidão. Aí no versículo 21, no final do discurso, então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios.
Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo tinha os 3 pré-requisitos. Ele é o 12º apóstolo, aquele que sucedeu Judas Iscariotes, né? Ele sim, o 12º apóstolo, que vai sentar numa das 12 cadeiras, relatado lá no livro de Apocalipse. Não existe mais, não precisamos mais, não temos mais. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, embaixador. E foram só esses 12. Não temos mais. Tudo bem até aí? Legal? Vamos dar uma parada, mas temos uns avisos para darmos. Eu quero lembrar a tarefa para você. Antes de lembrar a tarefa, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. 2 perguntas. Primeira pergunta. Qual as 3 cidades visitadas pelo apóstolo Paulo da região de Galácia? De novo, quais as 3 cidades? Segunda pergunta, qual é o pré-requisito do apostolado? Pronto, você guardou os pontos principais da aula de hoje. Então a tarefa para você, no livro de Atos, você vai verificar as 2 viagens missionárias. Versículo para decorar, todo mundo está perguntando, pastor, eu quero decorar versículo, eu gosto. Você vai decorar Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Gálatas 3, 1 ao 3. Gálatas 3, 1 ao 3. Gálatas 3, 1 ao 3.